Existe alguma negociação para que Hulk vire reforço do Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece essa história. E o Cruzeiro tentou mesmo atravessar o Palmeiras na negociação por Barbosa? Bora falar também sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças e o ranking que vai estabelecer times da América do Sul para o Mundial de Clubes de 2029. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. 4 clubes brasileiros estão entre os 10 primeiros de um ranking da América do Sul, que é organizado pela FIFA, de olho na Copa do Mundo de Clubes de 2029. Só para refrescar sua memória, os campeões da Libertadores de 25, 26, 27 e 28 têm vaga assegurada no torneio. As outras 2 vagas serão preenchidas de acordo com o ranking da FIFA. Hoje o primeiro lugar é do Palmeiras, seguido de perto pelo Flamengo, o único já assegurado no próximo Mundial. Como campeão da Libertadores do ano passado, o Flamengo estará na próxima edição da Copa do Mundo da FIFA. Os outros 2 brasileiros presentes nesse top 10, o São Paulo aparece na 6ª colocação, enquanto o Botafogo é o 10º colocado. Só para registrar que a LDU é 3ª, o Racing é o 4º colocado e o Estudiantes aparece em 5º. Você acredita, você concorda com a posição dos brasileiros? Ficou faltando alguém? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Existiu alguma conversa entre Hulk e Palmeiras nos últimos dias? Antes de responder, vale a lembrança de que o atacante, hoje com 39 anos de idade, é torcedor declarado do Palmeiras e quando decidiu voltar da China para o Brasil, ele chegou a negociar com o Verdão. Na oportunidade, o João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base, foi quem intermediou o acordo, que só não aconteceu porque o Abel Ferreira, na última hora, vetou a contratação do atleta. Pois bem, posso assegurar para vocês que desde que decidiu deixar o Atlético, Hulk foi sugerido para dirigentes palmeirenses, mas a avaliação interna é de que o Hulk poderia atrapalhar o vestiário alviverde. O Abel detesta qualquer jogador que possa complicar a relação bem amistosa que existe entre comissão técnica e elenco no Palmeiras. O fato de ter 39 anos de idade e uma condição física distante da ideal também pesa de maneira contrária. Mas, Nicola, cheguei a ler que foi publicado que o Atlético pediu 5 milhões de dólares além do Jefité e do Luigi. Respeito à apuração de todos, mas antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente atleticano e ele garantiu que nunca houve conversa com o Palmeiras pelo Hulk e que uma pedida dessas também está completamente fora da realidade, levando em consideração que o Hulk tem contrato somente até dezembro e com 39 anos de idade, certamente o Atlético não pode exigir tanto uma compensação. Hoje, inclusive, a discussão entre Hulk, Atlético e Fluminense é para uma transferência gratuita. O Hulk chegaria a um acordo amigável com o Atlético, existe uma pendência do Galo para com o jogador. Imaginar que o Palmeiras precisasse desembolsar 5 milhões de dólares, além de ceder um lateral esquerdo, o Jefité, e um atacante, o Luigi, está completamente fora da realidade. Só para arrematar de vez, registrar que o Hulk ganha 2,5 milhões de reais por mês no Atlético. O Fluminense topa bancar os mesmos vencimentos. Já o Galo terá uma economia, se a rescisão de contrato acontecer, de 21,5 milhões de reais até o fim da temporada. Por sua vez, o Fluminense vai gastar 6,6 milhões reais até 20 de julho sem poder utilizar. O período de inscrições no futebol nacional só reabre no finalzinho do mês de julho. E o Fluminense precisa contar com o Hulk por agora para que o Hulk não complete o 13º jogo no Campeonato Nacional, o que o impediria de atuar por um rival no futebol brasileiro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! O recado que fica é: segue o líder. O Palmeiras chega aí a 32 pontos em 13 rodadas, impressionante. É líder do campeonato com folga, tá? Jogou bem? Não jogou, né? Não foi aquele jogo que a gente gosta, que a gente quer ver do Palmeiras, mas ganhou, é líder do campeonato e segue muito bem, apesar de todas as dificuldades, né? As ausências, as lesões, o Tigrinho só volta depois da Copa, o Piquerez só volta depois da Copa, isso atrapalha bastante. E o Paulinho também, né? Paulinho, que a gente já está até cansado de esperar, provavelmente só vem depois da Copa também. É o Palmeiras com problemas, com dificuldades, mas segue líder no Brasileirão, é primeiro do grupo na Libertadores, já venceu o primeiro jogo da Copa do Brasil, então o momento é muito bom. O Palmeiras teve uma dificuldadezinha no jogo de ontem, né? Contra o Bragantino,
fez o gol, recuou demais, saiu fraco, o Flaco saiu bravo. Aliás, outro jogo atrás aí, depois do Corinthians, o Arias saiu, se eu resmungando um pouco, ontem não saiu, né? Foi o último a sair. Eu acho que o Flaco hoje tem razão de estar chateado, tem razão de estar chateado. Fez o gol, é o artilheiro do time da temporada e é o primeiro a sair, é o Flaco Lopes. Aí não dá, né? Aí não dá. Então o Flaco, para mim, tinha razão aí de estar aborrecido, de estar chateado, de estar bravo no banco de reserva lá. E agora espero, né? Espero que isso possa ser avaliado melhor também. Não acho que o Flaco deveria ser o primeiro a sair, não. Tomara que fique mais tempo, até porque era para sair o Sousa e entrar o Maurício, né? Aí deixou o Sousa, não ganhou mais uma bola longa depois que o Sousa ficou sozinho no ataque. E sufoco o tempo todo, não teve mais posse de bola nenhuma. O Palmeiras abriu mão do jogo ofensivo para se defender o segundo tempo inteirinho. Deu certo, 3 pontos, tudo bem. Mas não precisa passar esse sufoco todo, né? Não precisa de novo do Carlos Miguel ser o melhor em campo para a gente ganhar 3 pontos contra o Bragantino. Mas tá tudo certo. Ganhamos, líder. O Flamengo atropelou o Atlético lá em Belo Horizonte. O Palmeiras empatou lá, lembra? Lá no comecinho do campeonato foi 2-2. O Palmeiras empatou e agora o Flamengo foi lá, meteu 4 no Galo. O que está acontecendo com o Atlético, hein? O que está acontecendo com o Galo? Tomou 4 em casa do Flamengo. E aí o Flamengo tá ali pertinho, mas o Palmeiras está com uma vantagem que está bem controlada até esse momento aí do Campeonato Brasileiro. Sábado tem o Santos, antes disso tem a Libertadores, mas sábado tem o Santos. Em casa, claro que o Neymar não vem, né? Joga no sintético, ele escolhe onde ele quer jogar. Não sei se o Gabigol veio também. Então, oportunidade do Palmeiras vencer e continuar essa vantagem aí à frente do Brasileirão. Mas é clássico, né? É clássico, é bom a gente saber que é jogo importante, é clássico, então entrar com seriedade para somar mais 3 pontos e manter essa liderança aí. Outro assunto de hoje, eu prometi que eu ia falar sobre o Hulk. O Hulk que não jogou contra o Flamengo, não ficou nem no banco, pediu para não ser convocado, porque ele pode ainda se transferir para um clube do futebol brasileiro e tem negociação sim, tá? Eu falei que eu ia falar sobre isso hoje, fui atrás de informação. O caso do Hulk é o seguinte, ele foi sim oferecido para o Palmeiras. Foi oferecido para o Palmeiras o Hulk. O problema do Hulk que eu vejo com relação ao Palmeiras, estão conversando, mas são 2, na verdade, são 2. Primeiro que a condição para o Hulk chegar, vou falar para vocês aqui qual que é o desejo lá do pessoal do Atlético. 5 milhões de euros para liberar o Hulk, mais 2 jogadores, Luigi e Jefté. 2 jogadores jovens, né? O Jefté está entrando, saindo do time. Eu acho que o Arthur é melhor que ele. Isso aí está resolvido. O Luigi é um jogador que entra, não ajuda muito, não faz muitos gols. Está no pacote também. E mais 5 milhões de euros, então, Luigi, Jefté e 5 milhões de euros para liberar o Hulk. Até aí, eu não acho que seria problema, né? Dos 2 jogadores, os 5 milhões, eu acho que seria até uma proposta que não seria difícil para o Palmeiras cumprir. O problema vem depois, salário do Hulk. A pedida é de 2,5 milhões de reais por mês. Não é barato, né? Eu acho que seria o maior salário do Palmeiras, pelo que eu imagino. Eu acho que ele e o Paulinho, né? Já jogaram junto, inclusive, né? Jogaram muito, foram importantes, os 2 artilheiros do Brasileiro, Paulinho e Hulk. Os 2 fizeram... O Paulinho fez mais de 20 gols, o Hulk 20 gols. Os 2 estiveram muito bem. Mas a pedida do salário é alto. E outro problema, o Hulk faz em 25 de julho agora, 40 anos. 40 anos. Então o Palmeiras tem uma política que a gente sabe de não contratar jogadores, é raro, né? O Palmeiras tem feito isso agora, mas é raro. Jogadores acima de 30 anos. De 30 anos. O Palmeiras tem evitado fazer esse tipo de contratação. E ainda mais um jogador que vai fazer 40 anos. 40 anos faz agora em julho o Hulk. O salário é alto, mas o cara, né? Se o Hulk tivesse 35 anos, seria ok. Pagar 2,5 milhões para o Hulk, um cara que a gente sabe que tem o potencial para resolver muitos jogos, muitas partidas e campeonatos. Mas com 40 anos, o Hulk vai fazer contrato de quanto tempo com o Palmeiras? 1 ano, 2 anos? Pagar 5 milhões de euros para ter um jogador por pouquíssimo tempo? Eu acho que ele não se encaixa muito no perfil do Palmeiras.
O Hulk era para vir para o Palmeiras quando ele veio da China, tá? Foi oferecido para o Palmeiras, o Abel não quis, e por isso ele foi lá para o Atlético Mineiro. Nesse momento, com 40 anos, pedindo 2 jogadores, mais 5 milhões de euros, mais 2 milhões e meio por mês, eu acho que o negócio não vai virar. Eu acho que o negócio não vai virar nesses termos aqui que foram oferecidos para o Palmeiras. E eu estou sabendo também que o outro clube interessado é o Fluminense. O Fluminense também tem interesse no futebol do Hulk, então por isso o Hulk não foi para o jogo de ontem contra o Flamengo. O Hulk tem aí essa conversa com o Palmeiras, tem o interesse do Fluminense também. Então se o Hulk jogasse, ele não poderia mais se transferir, principalmente porque não poderia mais jogar o Brasileiro, né? E aí não faria sentido nenhum contratar o Hulk com 40 anos sem poder jogar o Brasileiro. Ia jogar outros campeonatos, né? Mas o Brasileiro não. Então eu acho que o Fluminense acaba ficando mais forte nessa disputa aí com o Palmeiras, até porque o Fluminense tem esse histórico, né? Contrata jogadores acima de 30 anos, não tem essa preocupação, não tem essa política do clube, até porque ele não contratou o Felipe Melo já com 35 anos, 36 anos, o Felipe Melo foi para lá. O Fábio tem 45 anos, contrato até 47. Então, assim, o Fluminense tem contratou o Thiago, né? Contratou o Thiago com 40, acho que também estava o Thiago. Agora o Thiago foi embora, mas teve o Thiago também ali com essa idade do Hulk. Então acho que o Fluminense não tem esse problema com relação à idade dos atletas. E eu acho que encaminha muito mais para o Fluminense nesse momento do que para o Palmeiras, que nesses termos aqui, eu acho que é complicado para o Palmeiras fechar essa negociação, tá? Então, nesse momento, essa negociação está assim, com o Palmeiras nessa conversa, 5 milhões de euros mais 2 jogadores, salário de 2 milhões e meio por mês, e o Fluminense também demonstra interesse, eu acho que está mais para o Fluminense, até pela política do clube. Tá legal? Então, nesse momento, esse é o quadro, tá? E o Palmeiras tem a terceira melhor campanha do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, com 20 clubes após 13 rodadas. Verdão somou 32 dos 39 pontos possíveis. São 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Liderança absoluta e folgada, 6 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, que tem um jogo a menos na comparação com o Palmeiras. Queria destacar essa campanha do Palmeiras com outras de líderes depois de 13 rodadas. Somente 2 times fizeram mais pontos do que o Palmeiras. O Corinthians de 2017 e o Botafogo de 2023. O Corinthians tinha 35 pontos contra 33 do Botafogo, os 32 pontos do Palmeiras, mesmo os 32 pontos do Santos de 2019 e do Galo de 2012. Observação importante, desses 5 times que eu citei, que lideravam os campeonatos depois de 13 rodadas com pontuações recordes, só um se sagrou campeão, o Corinthians de 2017. O Botafogo de 2023, inclusive, acabou perdendo o título justamente para o Palmeiras. Só para completar o noticiário Alviverde e registrar que Piquerez fez pequenos trabalhos leves à beira do campo se recuperando de uma cirurgia no joelho. Já Paulinho segue sendo preparado para voltar. Ele participou sem restrições do treino dessa segunda-feira. E o Cruzeiro está tentando um chapéu no Palmeiras para ficar com Alexander Barbosa, o zagueiro argentino de 31 anos de idade, que desde quarta-feira da semana passada já tem um acordo verbal com o Verdão. Só que o tempo passou e nada desse acordo verbal se transformar numa operação em definitivo. Enquanto isso, Arthur Jorge, técnico do Cruzeiro, tem feito muito barulho internamente para que o Cruzeiro tente atravessar o negócio. Tudo porque o Arthur Jorge é fã de carteirinha do Barbosa, eles trabalharam juntos e foram campeões no Botafogo, vencendo a Copa do Brasil, ou melhor, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Importante registrar que o Palmeiras se acertou com o Botafogo para o pagamento de 4 milhões de dólares ou algo na casa dos 20 milhões de reais. As primeiras informações que surgem dão conta de que o Cruzeiro topa bancar mais para que o Botafogo faça esse negócio. Importante registrar que a crise financeira no Botafogo é tão grande, mas tão grande, que qualquer dinheiro é super bem-vindo. Diante desse cenário, o sinal de alerta já foi ligado no Palmeiras. Cheguei a contar na semana passada que o Palmeiras só não dava o negócio com o Barbosa como oficial porque faltava a assinatura do vínculo. E a única preocupação no Palmeiras era sobre o interesse do Cruzeiro, que havia tentado fechar com o Barbosa um pré-contrato para que ele chegasse sem custos a partir de 1º de janeiro de 2027. Prometo acompanhar de perto essa história e qualquer novidade volto para informar para vocês, beleza? Não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!